Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Mais um dia na presença do Senhor, hoje, dia 1º de novembro, né? 1º de novembro de 2023, o penúltimo mês do ano. Chegamos no fim do ano, mas em 60 dias tem muita coisa para acontecer, né? Mas até aqui o Senhor nos ajudou e por isso estamos alegres, né? O Senhor tem sido conosco, tem sido nosso refúgio, fortaleza bem presente na tribulação, né? Graça e paz, Val. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E muita notícia, muita coisa, né? Muito Shalom, Viviane, muitos entendimentos, né? Eu gosto muito de escutar pessoas inteligentes, porque a gente é meia tonga, mas a gente escutando pessoas inteligentes, a gente aguça a nossa mente, né? A gente começa a abre um pouco a cabeça. E eu tô aqui meditando ainda em Daniel 12. 1290 dias, 1335 dias. Ainda tô meditando nisso. Aí ontem apareceu Abacuque 2, né, versículo 3, né, que lá diz em Abacuque que se ele tardar, aguarda, porque ele virá, né? E hoje eu caí dentro do livro de Josué e eu quero compartilhar com vocês aqui as impressões que eu tive no livro de Josué. Muito interessante, mas antes de eu compartilhar lá, eu vou ler Abacuque aqui para a gente poder se situar naquilo que eu tô falando, tá? Então tá em Abacuque 2, versículo 3, porque a visão é ainda para tempo determinado, futuro, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Amém? Então, são coisas que Deus vai falando com a gente no decorrer dos dias, tá certo? Então, eu quero... Boa noite, Alberto. Você chegou no horário, acabei de começar. O que eu quero, antes de começar isso aqui, eu quero falar uma coisa para vocês. Presta bastante atenção quem tem criança pequena. Pessoas que têm criança pequena, que estão com medo do que pode vir aí, né? Porque senão, como é que diz? Se o pessoal não levar aquele negocinho no braço, né? Não vai poder matricular em escola, aquela coisa toda, aquela perseguição. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta bastante atenção para vocês não se desesperarem. Não avancem o sinal com seus filhos. Fiquem calmos, tranquilos, porque isso vai passar. Eles vão ter que recuar. Por que que eles vão ter que recuar? Porque isso é uma fumaça na frente de outras coisas que estão acontecendo no governo federal. E eles não querem a população com os olhos lá no que está acontecendo. Então, eles sabem que esse é um processo, essa conversa, né, do líquidozinho no braço, é uma conversa que faz inflamar as pessoas. Então, enquanto você está aqui se inflamando, enquanto você está aqui brigando, que você está aqui queimando a cabeça, boa noite, Berenice, enquanto você está queimando a cabeça, o que você vai fazer para livrar teu filho da situação? Eles estão tramando coisas lá, está acontecendo coisas lá que eles querem tirar o olho do povo disso. Então, se o colégio que você for matricular e tal, né, exigir, deixa para matricular ano que vem, entendeu? Fique em paz, fique em paz. Não, como dizia minha mãe, não se aveste. Não tenha medo. Fica em paz, se acalma, mantenha a calma, não atropele as coisas, entenderam?
Presta bastante atenção no que eu estou falando. Então, nesse momento, nós temos que manter cabeça fria. Eu não preciso confirmar a matrícula esse ano. Eu posso confirmar ano que vem. Eu tenho para depois de fevereiro. O Brasil só começa depois de fevereiro. Você sabe se depois de fevereiro vai ter aula mesmo? Você já parou para pensar nisso? Será que nós não estaremos encerrados o ano que vem dentro de casa? Que nem foi da vez passada? Lembra? Foi de um dia para o outro que tudo aconteceu. Não foi na mesma hora. Foi de um dia para o outro. Presta bastante atenção. Estão entendendo, meus irmãos? Preste atenção. Então, não se desesperem, não entre em pânico, não entre no que o Satanás quer que você entre na loucura, não. Permaneça em paz e em silêncio. Você não precisa colocar ninguém na escola esse ano, pode colocar o ano que vem. Deixa a poeira baixar, deixa as coisas acontecerem. Porque vai acontecer, tem muita água para correr debaixo da ponte daqui até o dia 30 de dezembro. Muita água para correr. Nós vamos ficar de cabelo em pé a hora que escutar as coisas que vem vindo aí. Entenderam? Então, só tô dando esse conselho para você. Cada dia, exatamente, cada dia basta o seu cuidado. É isso mesmo. É isso daí. Então, não precisa matricular agora. Pode ficar pro ano que vem. Chegar ano que vem, nós não sabemos nem se vai estar tudo aberto. Pelo que a gente está vendo, parece que algumas coisas vão fechar, né? E se for do jeito que a agenda deles está correndo, se for, né? A gente não sabe. Então, não tenham medo, não se precipitem em nada. Permaneçam confiantes na palavra do Senhor, que Ele livrará o seu povo de todo mal. Entenderam? É assim que a gente trabalha, é assim que a gente tem que buscar a Deus, é assim que a gente tem que confiar. E é o que eu quero conversar com vocês aqui no livro de Josué. Então, presta atenção, irmãos. Eu comecei uma colocação com vocês sobre o livro de Daniel, lá Daniel, dois versículozinhos de Daniel 12, que diz sobre, né, são 1290 dias que estão programados, né, mas bem-aventurado aqueles que aguardarem até 1350 dias. Entenderam? Então, eu quero conversar, nós já achamos em Abacuque, né, aqui, ó, os sábios entenderão, e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação das desoladoras, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espere e chega até 1335 dias. Isso quer dizer que há um acréscimo. Quer dizer que esse acréscimo pode ser a misericórdia do Pai. Em Abacuque, vou ler de novo para quem chegou agora, diz que porque a visão ainda é para tempo determinado, e até o fim a visão vai falar, e não vai mentir. Se tardar, olha a longanimidade de Deus. Se tardar, espera-o. É para esperar. 1290 dias para 1335 dias. Estão tramando, ele é fiel para livrar e socorrer o seu povo. Exatamente. Exatamente, aquele que clama a ele. Então, nós estamos vendo aqui esperar. Esperar é algo que você tem que ter paciência. Porque certamente ele virá e não vai tardar. Então, grava bem essas duas partes da palavra. Daniel 12, tá? O final de Daniel 12 e Abacuque 2, versículo 3. Agora eu quero ler com vocês. Presta atenção, o livro de Josué. Eu vou começar a ler no capítulo 5, versículo 13 em diante. Então, vamos fazer uma recapitulação. Josué, boa noite, Mônica. Josué havia sido auxiliar de Moisés, tá? Lembra que Josué e Caleb foram os únicos 2 espias que falaram, vamos avançar porque Deus vai dar a terra para nós? Tá lembrado disso? Os outros 10 espias, todos morreram. Todos ficaram no deserto. Todos ficaram no deserto. Por quê? Porque não perseveraram.
porque tiveram medo. Foram pessoas que não tiveram coragem. Irmãos, cuidado com a falta de coragem. Cuidado com a falta de coragem, cuidado com a covardia. Deus não ama filhos covardes, Deus ama filhos que avancem. Presta atenção. E agora, o que acontece? Moisés morre. Aliás, esses homens, esses 10 espias não quiseram avançar, desanimaram o povo, e o povo ficou, eu vi aqui 40 casos, né? O povo ficou 40 anos no deserto, rodando o deserto. Eles rodaram o deserto. Uma viagem que era para 20 dias, eles levaram 40 anos para fazer. Por que eles levaram 40 anos para fazer aquela viagem? Porque Deus tinha que tirar deles a personalidade da escravidão de cima deles. Deus tinha que tirar deles o traço de escravo de cima deles. Entenderam? Então, 40 anos levou para aquela geração morrer e ficar só a geração de 20 anos para baixo, que é a geração agora que Josué está dirigindo, está levando à frente. E esse povo já estava cansado. Esse povo já estava cansado da jornada para herdar a terra prometida. 40 anos rodando o deserto. Presta atenção. 40 anos de espera. 40 anos de paciência. Até que a misericórdia de Deus tirasse deles todo o resquício da escravidão. Porque eles saíram do Egito, eles ficaram livres da escravidão, mas a escravidão não saiu deles. Eles tinham mente de escravos. Então, o que aconteceu? Deus deixou só 2 daquela geração entrar, que foi Josué e Caleb. E nesse momento, Josué está na liderança desse povo. E olha aqui, vamos ler Josué 5. Eu vou começar do versículo 13. Eu quero que vocês observem os pormenores aqui, para nós fazermos a ligação entre Daniel e Abacuque, tá bom? Para a gente entender o que está acontecendo aqui. Diz assim, deixa eu pegar meu lapisinho aqui, gente, senão eu não sou nada e nem ninguém com meu lapisinho. Ó. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, quer dizer, a espada estava desembainhada. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora com o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. Presta atenção nesse pequeno detalhe. Esse homem vestido com uma espada na mão, a espada estava desembainhada, ele está na frente de Josué e Josué o adora. E ele não diz para Josué: não, levanta porque eu sou teu conservo, como disse para João, como disse para Daniel, como disse para outros. Não, ele aceitou a adoração. Por que esse homem aceitou a adoração? Porque esse príncipe dos exércitos dos céus, esse príncipe do exército do Senhor, é Jesus Cristo, é Yeshua. Por isso ele deixou que Josué o adorasse. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Olha que coisa linda. Que diz o Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. Lembra quando aconteceu isso com Moisés no Monte Sinai? Quando Deus aparece para Moisés no Monte Sinai, naquela sarça ardente, ele manda que Moisés tirasse as sandálias do pé, porque o lugar que ele estava pisando era santo. E agora acontece também com Josué. Agora é o príncipe do exército do Senhor que diz: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo.
E fez Josué assim. Que interessante, né? Nós já aqui descobrimos, né? Pelo menos eu. Que você às vezes já descobriu, mas aqui eu não tinha ligado ainda. Ele adora, e agora esse príncipe vai começar a dar as instruções para Josué de como ele deveria se portar daí para frente. O que vai acontecer daqui para frente? Escuta isso. Agora nós vamos entrar. Mente de líder, exatamente. Exatamente, pastor, não tinha pensado isso, muito bom. O pastor Luiz colocou aqui, ó. Por isso Deus levou Moisés desde pequeno para o palácio, mente de líder, e depois Josué com mente de líder, exatamente isso. Obrigado pela colocação, muito boa, em boa hora. Olha aqui, capítulo 6 de Josué, entramos no capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, quer dizer, tudo fechado. Como nós vamos ficar, acredito que o ano que vem de novo, tudo fechado. Por causa dos filhos de Israel. Só que nós não vamos ficar por causa dos filhos de Israel, vamos ficar por causa do Senaqueribe, né? Mas tudo bem. Nenhum saía e nem entrava. Vou ler de novo, para eu não dar interferência no que eu falei. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Estavam com medo. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Josué era líder, como o pastor colocou aí. Ele tinha mente de líder. Acima dele, somente o príncipe do exército dos céus, Yeshua. E ao seu rei, olha aqui, ó, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos. Então, quer dizer, ele deu toda a elite, estava na mão de Josué, toda a cidade. Deus deu na mão dele. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Mas que jeito estranho de ganhar uma batalha, na verdade? Olha isso, ó. Olha como que era a estratégia de guerra. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade. Cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias. Então, eles tinham que rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Gente, falar isso para um oficial do exército, ele vai dizer que isso é loucura. Mas essa é a loucura de Deus. Deus batalha diferente de nós. Deus vê o que nós não sabemos. Ele atua da maneira que ele quer. Ele é criativo. Ele sabe como conduzir. E ele manda. O príncipe de guerra do exército do Senhor está dando as ordens para Josué. E Josué deve ter falado assim, meu Deus, mas de novo, vamos esperar tudo outra vez? 6 dias rodando a cidade? Que paciência. Você sabe que eu não gosto de andar daqui ali em cima. Ficar rodando uma praça em volta. Tem uma praça aqui que chama o Parque das Grevilhas. E às vezes quando a gente quer andar aqui, a gente tem que ficar rodando. Eu tenho horror de rodar aquilo. Mas esse povo não. Eles tinham que andar em volta da cidade toda durante 6 dias, uma vez por dia. Vós, pois, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes, lembra no Apocalipse, os 7 anjos das 7 igrejas? 7 sacerdotes levarão 7 buzinas, levarão 7 trombetas. Lembra as trombetas do Apocalipse de juízo? Pois é, essas trombetas estão aqui também. Elas determinam o juízo sobre Jericó. 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. Olha, ela não devia ser uma cidade tão pequena assim.
E os sacerdotes tocarão as buzinas. Eram essas as determinações do príncipe do exército dos céus, do Senhor. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita. Quer dizer, vai ser forte. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes, primeiro Josué chamou toda paz, Jennifer. Josué chama, presta atenção, Josué chama toda a elite de Israel, que eram sacerdotes, e ele fala como é que tem que ser. Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Então, quer dizer, a arca estava aqui, na frente da arca os homens armados, e na frente deles os sacerdotes com as trombetas, com os chofar. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, quer dizer, trombetas de juízo, diante de Jericó. Elas iam tocar para fazer juízo a Jericó. Passaram e tocaram buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes. Então, quer dizer, e os armados, os sacerdotes e a arca. E a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Irmãos, isso aqui é paciência. Isso aqui está exigindo a paciência de um povo. Quantas 1000 pessoas tinham ali? Eu não tenho noção, mas eu acredito que devia ser muita gente. Uns 10.000 mais ou menos, ou mais. Eu acho que bem mais, né? Bem mais. Isso foi um teste de paciência. Bem-aventurado o que espera 1350 dias. Bem-aventurado o que tem paciência. Bem-aventurado é aquele que tem paciência para herdar a vida eterna. É aquele que tem paciência para herdar a redenção. Tem que ter paciência. Deus não trabalha no impulso. Deus trabalha com tudo detalhado e com paciência. E nós fazemos o quê? Queremos tudo para ontem. Satanás trabalha em nós, ele mostra para nós o imediatismo. Nós estamos acostumados agora com na palma da mão o mundo, e você toca e tudo aparece ali. Você toca e em 2 minutos você conversa com alguém. Você toca e você sabe quem está online e quem não está. Você toca e você sabe a notícia. Você quer uma música, instantâneo já está aí. Você quer ver um vídeo, instantaneamente está aí. Então nós estamos com pensamento acelerado. Presta atenção no que eu estou explicando para você aqui. Nós estamos no pensamento acelerado, nós estamos na aceleração. O povo de Deus tem que recuar na aceleração para aguardar os 1350 dias. Boa noite, Marta. Como esse povo que estava 40 anos no deserto. 40 anos, agora eles têm que rodear uma semana
para poder ter aquela cidade, porque eles precisam daquele lugar para fazer a terra deles. Eles já estavam cansados, eles estavam fartos. Eles já estavam nos 1290 dias, mas ele precisava esticar para 1350 dias. Exatamente, Arlinda. Até os áudios têm as opções das plataformas, tem opção para ser acelerada. Exatamente. É para nos acostumar na aceleração. Escuta o que eu vou te falar. Por isso que muitos de nós não vão aguentar esperar os 1350 dias. Muitos de nós vão ficar pelo caminho como já estão ficando. Eles já estão ficando no caminho, porque não aguenta. O que eles querem é rápido, como o toque do celular. É como o toque do celular, é tudo rápido. Eu acelero o WhatsApp para escutar rápido a conversa, eu acelero tudo, eu vou acelerando, porque o meu pensamento já está acelerado. Enquanto eu estou falando, a minha cabeça está rodando. E muitas vezes a minha palavra não sai porque a minha cabeça está à frente daquilo que eu falo. E isso faz você ficar até antes dos 1290 dias. E já tem muitos de nós acontecendo isso. Muitos de nós acontecendo isso. Eu fiquei impressionada que eu recebi agora há pouco uma mensagem assim: o que a senhora prevê? Desse jeito. A senhora prevê uma guerra nuclear? Eu falei, uai, mas como assim que eu prevejo? Eu não prevejo nada. Eu não tenho previsão, eu não sou vidente. Eu estudo a profecia, eu leio a Bíblia. Eu analiso como é que fala? As notícias. Pois é, o post da varanda, né? Eu coloquei um post da varanda hoje, porque ali a gente aprendia a ter paciência. Ali a gente aprendia a ter paciência. Dizendo que se o arrebatamento não for esse ano, diz que não vai aguentar. Temos que ter... Exatamente, o arrebatamento não é esse ano. Não é esse ano. Aí tem coisa para acontecer. O que tem para acontecer? A vinda do anticristo. Ele tem que aparecer. O restante já está cumprido, mas ele agora tem que aparecer. O Senhor está com o elástico da misericórdia. Os 1350 dias é o espaço que tem para provar como esse povo estava 40 anos no deserto e agora mais uma semana rodando uma cidade. Todo o povo rodando junto. Aqui, ó, versículo 11. E fez a arca do Senhor rodar a cidade, e rodeando uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes, ó, corresponde aos sete anjos das 7 igrejas, que levavam as 7 buzinas. Isso aqui são buzinas de juízo, como as do Apocalipse. Presta atenção. Só que aqui está sob juízo em cima de Jericó. Agora o juízo vem para a terra inteira. Presta atenção, vai ligando o raciocínio. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocando as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim, rodearam outra vez a cidade, no segundo dia, e tornaram para o arraial. E assim fizeram por 6 dias. 6 dias de paciência. Boa noite, Caroline. 6 dias de paciência. 6 dias sem entender o que ia acontecer. Presta atenção. 6 dias de paciência, 6 dias que eles não sabiam o que ia acontecer. Porque eu acredito que Josué não deva ter falado para não gerar expectativa. Mas eles sabiam que tinham que obedecer. Eles sabiam que eles tinham que fazer o que o príncipe do exército do Senhor mandou Josué fazer.
Quer dizer, o próprio Jesus, o próprio Yeshua, mandou Jesus fazer. O Josué fazer. Olha aqui, versículo 15. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Rodearam a cidade, agora já não é uma vez. Eles rodearam no 7º dia 7 vezes. Irmãos, andar um dia, andar o dia inteiro, debaixo de sol forte, 7 vezes. Olha, isso não é para qualquer um, não. Isso é para um povo que está determinado a receber a vida eterna. Isso é um povo que está determinado a suportar os 1.350 dias. Não somente os 1.290, mas o total de 1.350 dias. Esse é o povo que vai herdar a vida eterna. Como o povo aqui que foi herdar o quê? A terra prometida. 7 vezes. E sucedeu que tocando os sacerdotes, e o pior, de boca fechada, eles não podiam conversar. Imagina aquela multidão de gente sem poder conversar. Eles não podiam falar. Não podiam manifestar suas vozes. Agora vamos observar o que acontece dentro dos muros de Jericó. Presta atenção. Dentro dos muros de Jericó, aquele povo todo lá dentro fala, gente, que esse povo é maluco, não é possível. Eles não entram, a angústia que eles deviam estar lá dentro de ver aquele povo rodando em volta da cidade deles, sem manifestar um grito, um nada, e batendo os pezinhos no chão, pó, pó, pó. Somente ouvir os passos deles e o toque da trombeta e os homens armados, mas ninguém fazia nada. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. O povo de Jericó já devia estar impaciente. Raabe, então, devia estar com os cabelos subindo na cabeça, subindo, ficando alto de nervoso de ver aquela situação, porque eles não estavam esperando por aquilo. E o povo de Israel, sem entender, na realidade, o que realmente vai acontecer, o que é isso? Mas a ordem é essa, temos que obedecer, nós temos que obedecer. A obediência vai movimentar as mãos do Senhor. E ali eles foram. E ali, naquele dia, no 7º dia, eles rodearam a cidade 7 vezes. Desde o romper da alva. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu o que ninguém mais esperava. Ninguém estava esperando mais nada. De repente, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Exatamente, pastor, fica imaginando as curiosidades dos inimigos e do povo de Deus, exatamente. Mas eles tinham que cumprir. Irmãos, nós estamos da mesma forma. Nós temos que aguardar 1.290 dias. Mas bem-aventurados aqueles que vão suportar chegar aos 1.350 dias. Como esse povo. Esse povo sem entender. Porque as coisas de Deus são misteriosas. Mas eles sem entender. Eles obedeceram. E Josué agora manda fazer o quê? Gritar. Tocar a trombeta e gritar. Porém, a cidade, ele diz para o povo, a cidade será anátema, quer dizer, maldita ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, na casa. A casa em cima do muro era onde Raabe estava guardada com a sua família. Por quê? Porque Raabe cumpriu o seu acordo. Raabe acreditou em Deus antes do povo de Israel chegar lá. Mas eu não vou me ater com Raabe.
Eu quero a obediência dos dias que aconteceram. 40 anos rodando o deserto, rodando. E agora eles tiveram que rodar também uma cidade, cidade de Jericó. Então somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel, e o turveis. Porém, toda a prata e ouro, e os vasos de metal e de ferro não consagrados ao Senhor irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes e as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande grita. E o muro caiu. O muro caiu. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Irmãos, vocês sabem como que eram os muros, como que era a fortaleza de Jericó? Para você ter ideia, existia um muro de fora, existia uma rua entre um muro e o outro que fechava a cidade. Raabe morava em cima desse muro. Para você ter ideia, ela tinha uma casa em cima do muro. E nessa rua que ficava em cima do muro, transitava até charretes. Transitava carro de boi. No vão que tinha de um muro para o outro. Você já imaginou o tamanho dessas pedras? Presta atenção. 6 dias rodando. No 7º, 7 vezes. E agora é dada a ordem, grita. É dada a ordem, soa a trombeta, juízo. Quando tudo isso acontece, as muralhas caem. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes a buzina. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou com grande grita. O muro caiu abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada. E desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, o gado miúdo, o jumento. Josué, porém, disse aos dois homens, as 2 testemunhas. 2 homens, as 2 testemunhas. Vocês estão entendendo a relação disso com o Apocalipse? Josué disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, sua mãe e seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Vou parar aqui, porque eu quero me concentrar com vocês. Como isso reflete o Apocalipse, como isso reflete a nossa vida. Como isso está refletindo. Em Abacuque diz, né? Vou ler mais uma vez aqui. Porque a visão é ainda para tempo determinado. Até o fim falará, como está falando a mensagem de Josué, da queda de Jericó, e não mentirá. Se tardar 1290 dias, pode tardar a 1350 dias. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Irmãos, eu digo para vocês uma coisa, essa mensagem é para nos avisar do seguinte: nós precisamos quebrar as fortalezas do aceleramento mental. Escuta o que eu estou te falando. Nós precisamos clamar a Deus e quebrar as nossas fortalezas do aceleramento mental. Por quê, irmã Ruth? Porque é o seguinte, já tem muitos dos nossos deixando. Por quê? Eles acham que isso aqui é mentira. Eles acham que isso aqui, o que nós estamos pregando, é totalmente mentiroso. Isso não vai acontecer. Eles falam e nunca acontece.
Eles dizem, não acontece nada. Entenderam? Então presta atenção, tira da tua mente o aceleramento mental, pede para o Senhor desacelerar a tua mente, para que você possa ter a paciência dos santos, de esperar até 1335 dias. Não, 1350 dias, né? 1350, é 50, é isso mesmo? Deixa eu ver aqui que eu agora já esqueci, mas eu acho que é isso. Então, prestem atenção. 1335, desculpa, gente, 1335 dias. O que você acha que é a abominação da desolação? A abominação da desolação é a entrada, né? A entrada daquilo que é abominável dentro do templo do Senhor. É a entrada do abominável dentro do templo do Senhor, tanto no templo físico nosso, como no templo espiritual, né? É a nossa mente corrompida, nosso corpo corrompido. Nós somos o templo do Espírito Santo. O pessoal fala, né, que vai ter templo, mas se esse templo acontecer, ele não é o templo do Senhor. Não, porque o templo do Senhor está no céu. Lá no céu está o templo. Não precisa mais construir templo aqui. Esse templo que vai estar aí não pertence a Jesus, não pertence a Deus, não. Esse templo aí é simplesmente para o sionismo. Esse templo que vai vir aí é simplesmente para o anticristo. Entendeu? Se for lá, aquele não tem nada a ver. Aquele templo ele já vai ser uma abominação. Ele já vai ser. Você sabe na realidade o que é abominação no lugar santo? Naquele lugar, você sabe o que é? É onde está construído o domo da rocha. Aquilo é abominação. Aquele monte é o monte do Senhor. Eles construíram um templo ali, eles construíram em cima do lugar aonde Isaac foi sacrificado. Presta atenção no que eu estou falando. Um lugar que... Exatamente, Marta, os 45 dias a mais. Aquele lugar é o monte que é santo. Aquele é o monte do Senhor. Existe uma abominação ali desde o ano 600. Não me lembro agora que ano que foi construída. Entendeu? Desde o ano 600, eu acho que é isso. Não lembro agora. A abominação está lá em cima do monte. O monte é sagrado. Deus disse para Salomão, para Davi, eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Ele falou para Davi isso, eu não habito, eu não preciso de templo, porque eu não habito em templo feito por mãos de homens. Boa noite, Suzana. Mas o monte é sagrado, o monte é santo. Aquele monte é o monte do Senhor. E o que eles fizeram lá em cima? Uma abominação. Uma abominação. Já está sentado no monte do Senhor. É o terceiro templo. Eu na minha visão, esse terceiro templo, diante de Deus ele não vale. Diante de Deus ele não vale nada. Ele não é feito para Deus, ele é feito para eles. Para o governo das trevas. Porque o templo do Senhor ele está no céu. Agora, o monte, sim. O monte é o Monte Santo do Senhor. E lá em cima tem um troço construído que se chama Domo da Rocha, que ali é onde estava a Arca da Aliança. Ali era o lugar da Arca da Aliança. Mas Jeremias levou essa Arca da Aliança, ninguém sabe para onde. 1336, né, que foi construída, né? Não afronta Deus, ele já é uma abominação por si só, mas o que é santo ali é o monte. E o monte, desde 1336, como a Beth colocou aí, ele já está profanado. O monte está profanado desde essa época. Tanto que eles dizem Muro das Lamentações, mas aquele não é Muro das Lamentações. Não, aquele lá é Fortaleza Antônia. Aquela fortaleza ali, que eles chamam de Muro das Lamentações, não tem nada a ver com o templo. Nada.
O templo foi do jeito que Jesus predisse. Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Não ficou. Nem os muros ficaram. Desceu tudo. Desceu tudo. Agora, aquele muro que eles chamam Muro das Lamentações, na verdade, chama-se Fortaleza Antônia, construída pelos romanos para que eles não adentrassem os limites do templo. Então, os romanos ficavam na Fortaleza Antônia, mas eles não podiam adentrar os limites do templo. Agora, o templo foi inteirinho para baixo. Ali é a parte mais perto do templo que poderia acontecer. Não restou nada, nada. E já nem era o templo de Salomão, né? Porque o de Salomão também já tinha ido para o quiabo, já fazia tempo. Era o templo que Herodes reergueu, arrumou o templo, né? Estava enfeitando o templo para agradar os judeus, porque rolava muita grana naquilo ali, né? Lembra que Jesus, com o chicote, botou todo mundo para correr dali, os cambistas? Aquilo ali é comércio dos fariseus, comércio dos saduceus, comércio dos romanos. Aquilo é comércio como as igrejas estão hoje, comerciais. Entenderam? Nada mais, nós estamos vivendo a mesma coisa, irmãos. Bem-aventurado quem tiver paciência para esperar os dias de misericórdia que Deus vai dar. Entendeu? Exatamente, só podia nos atos dos gentios. Nós temos aí 45 dias, é isso que dá, né? 45 dias de misericórdia, que o Senhor vai dar uma esticada dos 1.290 para 1.335 dias. E é onde que muitos dos nossos vão ficar para trás. Porque não vão ter paciência e vão achar que isso tudo é conversa fiada, como eu já ouvi pastores dizendo. Eu fiquei chocada, gosto muito do Dr. Alex Alves, mas eu fiquei chocada dele dizer que o que está acontecendo agora sempre aconteceu. E que ele não prevê a volta de Cristo para agora. Eu fiquei chocada de ouvir aquilo. Fiquei. Que um homem que tem a inteligência que ele tem, o intelecto que ele tem, não está vendo o que está acontecendo. E fazendo cursos e mais cursos e mais cursos. Tá certo? É a praia dele, é o que ele ganha com isso. Mas eu fiquei chocada, ele desmotivando o povo para esperar a volta de Jesus. Pois é, pastor, imagina agora. Imagina agora. Então, irmãos, eu fico assim de queixo caído com muitos aí. Professor Afonso, 300 anos para frente, outros 50, 60 anos para frente. Olha, irmãos, eu digo para vocês uma coisa. Bem-aventurados, como está escrito. Aqueles que estão aguardando 1.290 dias, mas muito baias a bem-aventurados, nem entramos nas dores de parto. Imagina a que entrar, hein? Imagina que entrar, o filho já nasceu. Mas, meus irmãos, prestem atenção. Bem-aventurado aquele que aguardar 1.335 dias. Pois outro que não acredita no arrebatamento é um outro que se chama Gustavo. Não recordo. O Gustavo do USA Flórida? O que eu escuto dele é que ele acredita. Ele não acreditava no arrebatamento. Ele acreditava Ele não acreditava no arrebatamento pós, né? Ele só acreditava no pré. Mas ele acredita. Hoje mesmo eu escutei uma live dele, ele falando, ele mostrando as coisas que estão acontecendo. E ele, tanto é que ele está vindo embora para o Brasil, né? Vai vir embora para o Brasil. Entenderam? Irmã Ruth, hoje eu estava louvando com o hino da harpa cristã, com o hino Rei está voltando, e passou um avião muito baixo, então parei de cantar e corri para ver. Olhei para o céu e estava escrito lar. É isso aí. Nós estamos chegando ao lar. Irmãos, nós precisamos ter a paciência dos santos. É o que eu queria falar com você. Agora ele não acredita mais no pré, agora ele só acredita no pós. Agora ele já não acredita mais no pré. Ele tá vendo, tá tudo acontecendo. Tá tudo acontecendo.
Mas tem um monte aí, tem um monte que tá. Agora prestem bastante atenção. Escuta o que eu estou te dizendo. O recado do Senhor para nós todos nessa noite é o quê? Desacelera o teu pensamento. Aprenda com Josué. Aprenda com o povo que entrou em Jericó. Eles estavam 40 anos no deserto, rodando. E tiveram que rodar mais uma semana para poder entrar na terra. Nós vamos aguardar 1290 dias. Mas bem-aventurado é aquele que aguarda 1335 dias. Você vai falar assim, mas Ruth, você está falando isso de... Não, eu estou falando isso para você o que está escrito. A gente não sabe. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Nós temos visão. Nós temos visão. Exatamente, Arina. Se fosse o arrebatamento pré, já teria acontecido já. Já teria acontecido. Nós temos que ter uma visão seguinte. O tempo de Deus não é o nosso. Ele deixou para nós, foi os acontecimentos para nós olharmos para a figueira. E nós olhamos para a figueira e nós já estamos vendo tudo aí. Nós temos previsões. Previsões como? Nós temos o achismo. Por ver tudo que está acontecendo, nós mais ou menos delineamos um certo período. Que nem eu já falei uma vez para vocês que eu comecei a buscar de Deus quantos dias levava para uma oração minha ser respondida. E eu percebi que as minhas orações levavam entre 30 a 40 dias para serem respondidas. Eu aprendi muito com aquilo. E nesse momento nós estamos aprendendo como lidar com o tempo do Pai. Agora a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus servos, os profetas. E as trombetas estão sendo tocadas para todo lado. Ninguém pode dizer que não escutou falar da volta de Jesus. Não existe esse que possa falar isso. Não pode. As redes sociais estão lotadas da volta de Jesus. Está tão lotado que eu tenho levado cada nome que vocês não têm noção. Velha Coroca, velha vai jogar dominó, velha não sei o quê. Porque eu vou na página desse pessoal que coloca coisas pra gente, né, comentar, e eu coloco lá. Jesus está voltando, isso aqui é acontecimento do final. E eu tô trombeteando, e o povo cai matando em cima porque eles não querem ouvir isso. Tá entendendo? Eu tenho escutado barbaridades nessas páginas, mas eu não ligo, porque eu coloco ali a mensagem de propósito. É uma maneira que eu tenho para pregar. Exato, até os padres estão anunciando exatamente isso. Exatamente isso. Até as pedras estão clamando. Até as pedras estão clamando. Tem muita gente falando sobre, eu sou religiosa, exatamente. É coisa tenebrosa, gente. O que eles falam é coisa tremenda. Por quê? Eles são tocados, mas eles não querem entender que eles estão sendo tocados. Eles querem rechaçar. Entendeu? Mas, que nem eu falei para um outro dia, falei, ó, meu amigo, você vai me ver no dia do julgamento do trono branco. Falei para ele, eu vou estar lá. Eu vou estar lá para dizer que eu preguei para você a palavra. Outro dia eu falei para um aí, ficou quietinho, não me respondeu mais nada. Então, irmãos, qual é a nossa função aqui e agora? Coloca a tua vida no altar do Senhor. Coloca a tua vida, pede para o Pai desacelerar a tua mente, para que você venha a ter a paciência dos santos. Essa palavra nunca foi tão precisa como nestes dias. Tenha a paciência dos santos. Desacelera a tua mente, para que você venha poder esperar e ser bem-aventurado nos 1335 dias de espaço. Entenderam? De espaço que vai ter nesse tempo. Nós não sabemos como será. Nós até já podemos estar dentro dos 1290 dias. Nós podemos estar dentro disso daí, que dá 3 anos e meio. Aliás, nós já estamos. Numa parte deles nós já estamos. Mas a segunda parte. Então, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, fiquem firmes com Jesus. Porque ele está voltando.
ele está voltando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, Senhor, te agradecendo, te louvando, bendizendo o teu nome. Senhor, pedindo a ti que a tua misericórdia venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos ajude a desacelerar o nosso cérebro. O Senhor ajude, Senhor, a olhar para cima e aguardar a redenção que vem do alto, nem que ela tarde. Como lá em Abacuque diz, se tarda, aguarda porque virá. Senhor, em nome de Jesus, nos dá a paciência dos santos. Nós precisamos ter a paciência dos santos. Nos ajuda a estudar a tua palavra. Nos ajuda, Pai, a estar diante da tua face. Nos ajuda, Senhor, a estar firmes contigo. Nos ajuda, Senhor, a fazer parte daqueles que vão herdar a vida eterna. Guarda-nos, livra-nos do mal. Protege-nos, protege nossas crianças, protege nossos adolescentes, nossos jovens. Cobre eles debaixo do teu sangue. Protege o teu povo, Pai, de todo o mal que estão fazendo por aí, de todos os sacrifícios, de todo o ritual satânico que está tendo sobre a terra para a vinda de Abaddon. Eu te peço em nome de Jesus, protege os nossos lares, protege as nossas casas. Irmãos, unjam suas casas. Unjam suas casas, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, cobre as nossas cabeças com o sangue de Jesus. Nos reveste de Efésios 6, Pai, que nós possamos vestir as armaduras da fé. Porque os dias são maus e vão ficar muito piores. Mas nós vamos estar na paz que excede a todo entendimento. Nós vamos estar na alegria do Senhor, que é a nossa força. É aí que nós vamos estar. Te peço, Pai, dá paciência para os teus filhos na questão escolar. Dá paciência para os teus filhos entenderem o que está acontecendo, para não serem vítimas da sua pressa, serem vítimas da afobação que o Senaqueribe está querendo colocar em cima do povo. Guarda-nos, Senhor, pela tua misericórdia. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, não no nosso merecimento, mas nos merecimentos de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes. Desacelera o cérebro. Fica firme com Jesus, aguenta firme. 1.290 dias, se aumentar 1.335 dias, não tem problema. Bem-aventurado você vai ser. Porque você vai ser aquele que vai vir da grande tribulação, que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Entendeu? Seja um bem-aventurado, não perca a tua salvação por falta de paciência. Desacelera teu cérebro. É tempo de desacelerar o cérebro. Amém? Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe as suas vidas em nome de Jesus. Amém e amém.